Salve massa atleticana, chegando com mais um Café com Jeves aqui no canal Bica Galo. Antes de mais nada, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, importantíssimo para ajudar a gente aí. Hoje nós vamos falar aqui de possibilidades de reformulação de elenco. O Atlético precisa de reformular o elenco? Nós vamos trazer aqui uma análise, trazer esse elenco do Galo, isso porque tem uma informação a respeito de jogadores que devem deixar o clube ao final da temporada. E vamos falar também, o Mano Menezes, ele revelou uma estratégia que ele já sabia o que o Milito ia fazer. E aí eu falo, o jogo do Milito tá muito previsível, o Café com Jeves está no ar. Marco Jeves. Beleza, então vamos lá, chegamos aí com o Café com Jeves dessa sexta-feira, sextou, graças a Deus, e a gente já começa com uma pauta que é sobre reformulação de elenco. Meu amigo Thiago Fernandes trouxe uma informação de que o Atlético planeja a saída de alguns jogadores ao término da temporada de 2025. E claro, eu trago essa pauta para vocês aqui no Café com Jeves para saber o que você pensa a respeito, se é algo que de fato faz sentido a gente trabalhar com essa possibilidade no ano que vem. Segundo o Thiago Fernandes, alguns jogadores já estão definidos que não ficam no Atlético. São eles, o Mariano, que está acabando o contrato, deve talvez até se aposentar. Eduardo Vargas, também é um jogador ali que não faz parte nesse momento dos planos da diretoria para o ano que vem. Allan Kardec é outro jogador que, apesar de ter mostrado ali alguma coisa ou outra no jogo contra o Grêmio, né? Surgiu uma esperança, será que agora o Kardec vai e tudo mais? Não, é um jogador aí também que faz parte dos planos da diretoria, além do Maurício Lemos e do Igor Rabelo. Então nós estamos falando de pelo menos 5 jogadores que não devem fazer parte dos planos do Galo para o ano que vem. E diante disso, eu queria saber a sua opinião. Vamos passar aqui um pouquinho pelo elenco do Galo, né? Vamos ver aqui o que a gente tem nesse elenco do Galo aqui, ó. No gol, Gabriel Delfim, Everson, Matheus Mendes e Gabriel Átila. Aqui eu acho que nós estamos ok, né? Não tem ali modificação para fazer. Tem gente até que não vai gostar do Everson e tudo mais, mas aqui eu acho que O Lianco acabou de chegar. O Bruno Fux é outro que pode deixar o Atlético. Afinal de contas, o contrato dele termina ao final da temporada. E o Bruno Fux deve custar cerca de 5 milhões de euros. Tem que ver se o Atlético vai topar comprar o jogador. Particularmente, eu não compraria o Bruno Fux. Acho que é um jogador caro, pelo tanto que entrega. Maurício Lemos, outro que deve sair do Atlético. E o Júnior Alonso, assim como o Lianco, devem ser a zaga aí. Ficar, né, para as próximas temporadas. O Júnior Alonso fez contrato mais longo com o Atlético, assim como o Lianco, e ainda tem o Igor Rabelo, que é mais um que deve deixar o elenco do Atlético em 2025, e o jovem Rômulo, o jogador que deve ser oportunizado, assim espero que seja oportunizado pelo Galo em 2025. Assim, na verdade, eu acho que já deveria até jogar, né, em algumas partidas, porque é bom jogador, mas nesse momento ainda reserva, ainda busca seu espaço, e o Rômulo tá aí, fica no Atlético bem provavelmente, né? Nas laterais, que a gente tem aqui Guilherme Arana, o Mariano, eu acabei de falar, deve deixar o clube, o Saravia é um jogador que se transformou num jogador interessante, um jogador aí que realmente entrega o que a gente precisa nessa lateral direita. Se vai ser lateral titular ou não, já são outros 500, né? Mas é um jogador que eu acho que tem que permanecer. O Rubens também da mesma maneira, jogador jovem, cria do clube. No meio aqui, Otávio, Scarpa, Zaratio, Igor Gomes, todo mundo permanece? Na minha opinião, todos permanecem. O Igor Gomes, apesar de oscilar bastante, é um jogador útil ao Atlético e, na minha opinião, deveria permanecer. Fausto Vera chegou com um contrato longo, 4 temporadas, vai ficar, não tem jeito, e acredito que pode sim se adaptar e pode ser um jogador interessante. O Bernard, da mesma forma, chegou no meio do ano também, né? Depois de uma temporada inteira no futebol grego, é um jogador que ainda não desencantou, não fez gols, não deu assistências aí, mas é um jogador que é interessante, a gente sabe do potencial e confia no Bernard. Batalha Alan Franco também, não abro mão nesse momento. Paulo Vitor, bom volante, permaneço com ele. Robert, um abraço, obrigado pela passagem aqui. Não teve liga com o Atlético, o Milito não gostou, então não fica o Robert, na minha opinião.
Hulk, Daverson, Paulinho, Eduardo Vargas, um abraço, não topa essa última dança com o chileno. Allan Kardec, valeu demais também, não deve ficar. Brian Palacios é jovem ainda, mas tem vacilado, principalmente na defesa, onde não é a dele. O Brian Palacios, ele não é zagueiro, então ele não tem a obrigação de saber defender, apesar de ser uma questão ali do futebol. Né? E assim, não dá pra gente pegar no pé do Brian Palacios no ponto de que... Opa, a vinheta rodou sozinha aqui, hein? Beleza. Não dá pra gente pegar no ponto do Brian Palacios porque não dá pra ele ser o marcador do Keno. Vocês concordam comigo? Né? Então, por esse motivo aí, é um jogador que tem ali a situação e tudo, mas o Palacios é um jogador que, assim, cara... Não dá para ser crucificado, né? Pode ter ido mal e tudo mais, e foi mal mesmo, mas do lado da defesa realmente, então talvez ele até uma falha de colocar ele para marcar. Voltando para o nosso elenco aqui, o Cadu, para mim, um abraço também, pode emprestar, né? Não acho que é um jogador interessante para ser mantido, por mais que seja jogador da base e tudo mais, não acho que é um jogador que tem que manter no Atlético. O Alisson permanece, ou então se for vender, vende bem, e esse é o elenco do Galo hoje. Tá? Esse é o elenco do Galo hoje. E aí você me responde uma coisa. É um elenco que é competitivo? É um elenco que é competitivo, mas é um elenco que carece de peças. Ele não tem um lateral direito reserva, um lateral esquerdo pode ser o Rubens, mas se o Rubens for usado como meia, já não tem um meia. A volância precisa ali de alguns jogadores ou de algum jogador que tenha mais saída de bola para disputar a vaga com o Otávio. O Fausto Vera não é esse jogador, o Batalha não é esse jogador, o Paulo Vitor ainda não sei falar se é esse jogador. Né? Então aí já vão outros pontos também que a gente traz sobre essa análise do elenco. Precisa de um jogador armador ali para disputar a posição com o Bernard, para disputar a posição com o Scarpa, e precisa de atacantes. Então o elenco do Atlético, saindo esses tantos jogadores que eu passei e chegando outros tantos jogadores, a gente está falando de uma reformulação para 2025. É um bom elenco, mas como tudo tem ciclo, né? E eu acho que nesse momento o Atlético não tem é um elenco manco, é um elenco sem opções. Você pega o banco do Fluminense ontem, os caras tinham o Keno, tinham o Cano, tinham o Marquinhos, tinham o Renato Augusto, tinham o Marcelo. E só aí eu já falei vários jogadores, né? Muito bons jogadores que o Fluminense tinha. Então, assim, querendo ou não, o Guga é o lateral direito reserva, né? O Mariano hoje é um jogador que não aguenta mais jogar a bola. Então, assim, tá fazendo hora extra nesse elenco do Atlético. Então o Atlético precisa sim de uma reformulação, na minha opinião, e as informações do Thiago Fernandes aí são de que, de fato, o clube planeja trocar várias desses jogadores, né? Bom, uma coisa que eu quero trazer aqui, uma outra pauta que é falando sobre o Mano Menezes, e eu já sabia do Mano Menezes, essa foi inacreditável, né? Porque realmente, aliás, nem tão inacreditável assim, porque a gente está acostumado a falar aqui que o jogo do Milito se transformou num jogo previsível e tudo mais, e eu já vou falar sobre isso. Antes, deixa eu só dar um recado, deixa eu falar do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria. Recado direto para quem tem clínica, seja de qualquer ordem, médica, dentista, nutrição, fisioterapia, qualquer clínica que você busca lucratividade do seu negócio, procure o Tobias Kifuri e a Máquina de Soluções Consultoria. Com o código BICAGALO você garante 13% de desconto no site do Tobias, que é escritor, lançou um último livro, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar esse livro aqui também no canal BICAGALO. Chame aí, siga o Tobias nas redes sociais, o cara é brabo, é o especialista que a gente tem no Brasil sobre esse assunto de clínicas médicas e dentista e todos os outros tipos de clínica lucrativa, sem perder a ética, sem perder a integridade. Vai de Máquina de Soluções, que é sem erro. Um abraço pro Tobias Kifuri. E olha só essa aqui, hein? Essa aqui eu vou até me ajeitar na cadeira aqui, vou até me aprumar na cadeira aqui, porque o Mano Menezes, ele fez uma revelação que, assim, cara, eu achei um pouco até incrível, porque, assim, a gente vem falando sistematicamente aqui que, nas críticas que a gente faz ao Gabriel Milito, principalmente, que o técnico do Atlético, ele tem uma previsibilidade já do seu jogo, das suas atuações, da sua formação tática, de como seu time se posta. E isso ficou provado através do Mano Menezes, que trouxe o seguinte, vamos lá para a tela, olha só o que o Mano Menezes falou, fez uma revelação sobre a estratégia do Gabriel Milito. Depois abre aspas pro Mano, tá? Basicamente, o que o Mano tá falando aqui? Ele já imaginava como que o Gabriel Milito iria armar a sua equipe.
Olha só, hein? Ele já imaginava como que ele ia armar a sua equipe. Abre aspas. Depois da confirmação da lesão do Saravia, a gente imaginava que o Atlético viesse com a formação que veio. Acertamos 100% quando passamos na palestra aos jogadores. Cada treinador tem a sua linha, as suas preferências. A gente olha para trás, olha jogos. Olhamos os jogos que o Milito fez contra o Fluminense no ano passado e lá estava uma linha de 5 com 3 centrais. Então a gente imaginou que isso poderia acontecer de novo. Complementou dizendo que achou um jogo grande, um jogo de Libertadores, grande não só no tamanho, mas na disputa das duas equipes. A gente esperava um jogo nesse grau de dificuldade. Íamos jogar contra a equipe com maior posse de bola disparado no Campeonato Brasileiro e você tinha que pressionar essa equipe para tentar vencer. Não é fácil, sem dar contra-ataque, sem dar tanto espaço, porque não pode. Os atacantes deles são muito bons e ótimos definidores. Então, o jogo se colocava com esse grau de dificuldade, analisou o Mano Menezes. Galera, basicamente, o Mano tá falando assim, ó, eu já sabia como ele ia entrar, preparei meu time pra isso, e é por isso que a gente ganhou o jogo. Jogou na cara do Gabriel Milito, que ele sabia a estratégia dele. Se isso não for um recado pra falar assim, olha, seu jogo tá previsível, vamos mudar essa tática, vamos mudar alguma coisa, vamos tirar algumas ideias que estão enraizadas, Gabriel Milito, porque você é bom treinador, você conhece de futebol, as suas análises são claras, você sabe explicar futebol, mas vai acabar morrendo abraçado com essas estratégias batidas e previsíveis que o Atlético tem hoje. Então, o recado fica aí já para essa situação. Se for ficar para o ano que vem, pode ter uma reformulação de elenco, pode ser jogadores com as suas características, mas um treinador de futebol não pode ser tão previsível assim. E é esse que é o ponto, galera. O Milito, ele é um cara que se transformou um técnico previsível, né? E para outros técnicos falarem um negócio desse aí, bicho, é foda. É complicado mesmo, viu? E ó, você que tá assistindo aí, não deixou o seu like ainda, deixa seu like, ajuda a gente aqui no Bica, tá bom? Muito importante pra gente a sua participação. É assim que a gente consegue realmente medir a nossa temperatura, a nossa audiência aqui no canal Bica Galo. Então, vem com a gente aqui no Bica. A gente conta com você aqui. Essa vinheta aqui, ela não vai ficar tocando direto, eu tô acostumando com isso aqui ainda, mas dá uma moral pra gente aí. Se você não tá inscrito no canal, olha se você tá inscrito, olha se o sininho tá ativado, vem com a gente aqui no Bica. E claro, se você quer anunciar, a gente tá com cotas de patrocínios abertas para você que é pequeno empreendedor, médio empreendedor, grande empreendedor, quer ter o seu nome vinculado a um canal que tem credibilidade com o torcedor, e vem aí um programa de afiliados do canal Bica Galo. Em breve eu trago essa notícia e vem uma outra notícia para vocês também. O Bica vai lançar um portal de notícias nos próximos dias, mais uma fonte de informação, mais um canal de comunicação com a massa atleticana. Então fica aí as nossas considerações para isso aí que tá acontecendo, graças a Deus, muito bacana. Torcedor, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto demais, fiquem com Deus. Uma ótima sexta para todo mundo. Eu sou Marco Geves. Eu fui.